caso do meu trabalho, ficou 32 mil vezes mais rápido. O quê? De 3 dias rodando, basicamente foi para milésimos de segundo. Esse é o resultado, assim. Então, e é um sistema que eu nunca viu antes. Entendi. E aí, quanto tempo demorou pra treinar? Esse em específico demorou cerca de 3 horas. Tá. Esse que eu... Nem demora tanto, pô. nem demorou tanto. Nem demorou tanto. Até se considerar o treino... É muito mais... ganha é realmente grande. Uhum. Aí, mas no meu doutorado, que aí a gente estava trabalhando com sistemas um pouquinho mais complexos, né? Porque aí entrou turbulência, então os fenômenos um pouco mais complexos. Estava demorando cerca de 2, 3 dias, mas ainda assim deu cerca de 25 vezes. Então, assim, pensa que num dia, o que você demoraria um dia para rodar, você consegue fazer 25 simulações em um dia. Né? Então, já é um ganho razoável. Entendi. E essas simulações, você falou que sistemas mais complexos. Uhum. Então a gente faz simulações de sistemas incompletos? Sim. É? Sim. A gente... É que assim, toda a física, né, de buracos negros é muito complexa, né? Porque a gente entra nas equações de Einstein, né, que... Se você pega as equações e abre, são páginas e páginas e páginas. É muito complexo a ponto que, assim, pouca gente sabe, mas Einstein mesmo, ele não sabia resolver as próprias equações, de tão complexas que eram. E ele não gostava muito de matemática também, então, assim, não é como se ele fizesse algum esforço para resolver. Ele não tinha nenhum esforço. Tinha algumas coisas que ele não gostava muito. Eu vi um vídeo no teu Instagram de você falando que ele não era muito fã de mecânica quântica. Não, ele odiava mecânica quântica. E o Nobel dele é mecânica quântica, assim, deve ser uma coisa que ele morreu odiando, assim, sabe? Porque ele nega a mecânica quântica absurdamente. Inclusive, foi nessa treta que nasceu o gato de Schrödinger também, né? Então, assim, tem toda uma treta assim, envolvendo Einstein com a mecânica quântica. Mas as equações de relatividade geral, inclusive, e foi por isso que ele não ganhou o Nobel pela relatividade geral. Né? Porque era uma coisa tão complexa e tão, assim, fora do comum que os físicos na época falaram, não, isso aqui é... Viagem. É viagem, sabe? O cara tá viajando, ele pode ser muito bom em algumas coisas, né? Porque o Einstein publicou muita coisa em várias áreas, pode ser muito bom em outras áreas, mas isso aqui que ele trouxe aqui é viagem. E não deram, assim, eles não, inclusive o Nobel, se não me engano, de 1921, de física, foi cancelado, porque o único nome que sobrou era de Einstein. Ele tinha que ganhar, mas o comitê não queria dar para ele. Aí o de 21 foi para 1922, se não me engano. Ou é 23 ou 22. Entendi. Então, assim, ele ganhou o prêmio Nobel no outro ano, que era do ano passado, porque não queriam dar o prêmio pra ele. Será que era porque os caras achavam que era mó viagem o que ele tava fazendo? Ou será que é porque os caras não se gostavam mesmo? Deve ser as duas coisas. Tinha as duas coisas, Tinha as duas coisas. Tinha a questão de não gostar, mas tinha a questão de viagem, né? Tipo, de ser uma coisa muito viagem. E aí não gostava. Então, assim, as equações do Einstein, né? Elas são muito complexas de serem resolvidas. Até mesmo para um computador resolver. E aí, o que acontece é o seguinte, a gente começa com o mais simples, que é hidrodinâmica. E por que hidrodinâmica? Porque é dinâmica de fluidos, né? Quando a gente olha para o universo visível, a gente está vendo fluido. É isso que a gente está vendo. Se a gente pegar toda a matéria visível que a gente vê batendo no liquidificador, o resultado ali vai ser um plasma, que é como se fosse um fluido com partículas carregadas, basicamente. Plasma é difícil de tu explicar legal, não é? É difícil, mas imagina como se você fosse esquentando, por exemplo, você esquenta o líquido, ele vai esquentando, aí ele vira um vapor, né? Vira gás. Aí, se você pegar esse gás e continuar esquentando, vai chegar uma hora que os átomos, né, eles vão se separar, né? O elétron e o átomo, então, assim, vai ficar partículas carregadas, né? Elétrons e os átomos positivos, né? Isso é um plasma, né? Então, esse gás com partículas carregadas. Eu acho que é a melhor forma de explicar, né? Bom, dá pra imaginar. Dá pra imaginar. É tipo lâmpada, né? Tem de plasma. Mas o cara que tá olhando pra lâmpada, ele não consegue, ele só tá vendo a luz, né? Mas tem aquelas bolas, que é partícula ou onda? Que é partícula onda. Que tá. Mas tem aquelas bolas de plasma também. Tem mesmo, que dá pra ter uma ideia mais ou menos do que é. Mas é um gás, né? Mas é interessante essa ideia de a gente... hidrodinâmica. Que tudo que a gente tá vendo é fluido. Porque isso é muito contraintuitivo. É muito contraintuitivo. Mas o motivo de ser contraintuitivo é porque a Terra é um dos únicos lugares no universo onde plasma é uma coisa rara, naturalmente. Entendi. A gente até tem plasma naturalmente, tipo
auroras boreais, plasma. Em certas camadas da superfície da Terra tem plasma, só que é muito raro. A gente não vê assim no nosso dia a dia, sabe? Isso é por quê? Porque a gente tem a atmosfera, pela forma como, sei lá. Assim, eu acho que foi uma série de coisas que, assim, a vida originou justamente porque não tem plasma, sabe? Acho que foi uma grande coincidência, enfim. Mas que levou a esse ponto, sabe? Convergiu, no caso. Mas, assim, quando a gente olha para o Sol, plasma. Quando a gente olha para as auroras de Saturno, Júpiter, plasma. Buracos negros ao redor deles, plasma. A galáxia em si, né, é basicamente um plasma que a gente está vendo, né? E só que plasma, a gente... É um fluido, então você precisa de dinâmica de fluidos para explicar. Só que, é o que eu falei, são partículas carregadas. E é comum que dentro desses plasmas tenha campo magnético. E aí você precisa de uma outra física, que é a física do eletromagnetismo, para juntar com a dinâmica de fluidos. Porque você tem a força eletromagnética, né? Que ela entra dentro da dinâmica de fluidos. E aí você junta essas duas, juntas elas viram MHD, que é magnetohidrodinâmica, né? O MHD a gente diminui quando a gente fala de buracos negros, porque ela parece o meio intermediário, mas, na verdade, assim, ela é importantíssima para a maior parte do universo, porque a maior parte do universo a gente explica com MHD. A gente não precisa de Einstein para responder muita coisa. E aí muita gente fala, MHD é um intermediário, então é mais fácil do que... Não, assim, é difícil também, tipo assim, e é muito conceito e muito fenômeno difícil. E, por fim, né, aí é o último, é o GRMHD, que entra a relatividade geral, junto com o campo magnético, junto com dinâmica de fluido. Então, são 3 áreas da física conversando para explicar que ao redor de buracos negros, ao redor de estrelas de nêutrons, então, objetos extremos, assim, eles precisam de GRMHD. E existe até uma vertente que é GRRMHD, que aí adiciona radiação além disso. Então, assim, e essas simulações, elas ficam cada vez mais complexas, ainda mais se você for para 3 dimensões, né? Então é por isso que a gente não consegue resolver essas equações, sabe? Imagina você pegar 3 áreas, tipo, relatividade geral, que já é difícil pra caralho. Aí você pega eletromagnetismo, que também tem sua dificuldade. Dinâmica de fluidos, que tem a equação do milênio, que é aquela equação que ninguém nunca conseguiu resolver, sabe? Aí você junta os 3 numa coisa só, assim, nenhum computador consegue resolver, sabe? Porra, o que vocês chamam de objetos extremos? Buraco negro? Estrela de nêutrons, anãs brancas também. Aí também entra em algumas coisas hipotéticas, tipo buraco de minhoca. Porque é hipotético, mas entraria nesse caso, né? Mas, assim, geralmente estrela de nêutrons, né? Que aí entra toda a classe de estrelas de nêutrons, que é pulsares, magnetares. Mas, geralmente, esses são esses 3 que a gente fala remanescentes de estrelas, né? Anã branca, estrela de nêutron e buraco negro. Remanescentes de estrelas. Que são quando as estrelas morrem. Interessante. O buraco negro, ele causa, assim, muita curiosidade na galera. Em mim, e eu vou chutar aqui na galera, por várias razões. Primeiro que... a gente não consegue olhar para o céu e ver um buraco negro. Sim. Né? Segundo que a gente tem um monte de especulação que a gente ouviu por aqui, não tô falando do que você tá falando, tô falando do que a gente vê na mídia, do que a gente vê nos filmes, no que a gente vê por aí, né? Então a gente já viaja muito naquilo tudo ali, como deve ser perto de um buraco negro ou qualquer coisa assim. E é, de fato, algo que... Dá para chamar de objeto? Vocês chamam de quê? Assim... A gente chama de objeto, geralmente. Tá. Se você pegar algum livro de relatividade geral, vai te chamar de objeto. Então, você não tá errado. Tá. Mas, em geral, eu chamo de região do espaço-tempo justamente para evitar a confusão. É uma região do espaço-tempo. Então, só essa definição, região do espaço-tempo, você fica, caralho, que é isso, mané? Que viagem. E o buraco negro, ele é uma coisa gigante a princípio, né? Vamos lá. Pelas simulações aí, o que a gente enxerga dele é o disco de acreção, o que tem por ali, e é gigante, é enorme e tudo mais. E a gente tá falando de algo que é causado. E aí tu me ajuda se eu tô falando merda. É causado, ele está posto na realidade, ele é uma singularidadezinha. Né? É uma paradinha que fica ali, pequena. Sim. Bizarríssima. E aí a gente se depara... Vocês, né? Eu não, eu só... né? Vocês se deparam com... Porra, eu sei, conversando com cientistas, que existe uma desconexão
entre a física das coisas de grandes e a física das coisas micro, Sim. né? E o buraco negro é uma coisa enorme causada por uma parada micro, não é?